Olá, começa agora o Agricultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver os detalhes do Plano Safra lançado esta semana. São 225 bilhões de reais em recursos para o setor agropecuário, verba recorde para o seguro rural e R$500 bilhão para a construção e reforma de casas rurais. E veja também, previsão de safra recorde e antecipação da colheita de milho provocam longas filas de caminhões para descarregar o grão em cooperativas no oeste do Paraná. Irrigação eficiente das lavouras diminui riscos de perdas na produção e pode resultar em aumento de lucro para o agricultor. E o feijão carioquinha, o mais consumido do Brasil, ganha variedades mais resistentes a doenças do campo. O feijão carioca é um dos mais consumidos no Brasil. A previsão de colheita é de quase 3 milhões de toneladas este ano. Paraná e São Paulo lideram a produção nacional. Pesquisadores desenvolvem novas variedades para garantir um grão com mais qualidade e resistente às doenças. Ele é carioca e faz sucesso em todo o Brasil. Boa parte graças ao que acontece aqui desde 1970, quando o famoso feijão carioquinha foi desenvolvido. 12 gerações e uma série de melhoramentos genéticos depois, pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas chegaram a uma nova variedade, um grão mais durável e resistente. Nós identificamos que plantas que têm um sistema radicular mais robusto, que se aprofunda mais, geralmente são plantas que, teoricamente, são plantas mais tolerantes a questões de déficit hídrico, tolerantes a calor. As raízes são escaneadas e medidas neste laboratório. Só nesta amostra são 600 metros de raiz em mais de 4.500 ramificações. Parece muito, mas é quase nada se comparado ao longo caminho para desenvolver uma nova variedade. São pelo menos 5 anos de pesquisas, centenas de cruzamentos de plantas em estufas como esta para produzir milhares de linhagens. Este laboratório avalia a resistência a doenças. Plantas resistentes, elas permitem que o agricultor utilize menos defensivos agrícolas. Utilizando-se menos defensivos agrícolas, o custo de produção do agricultor é menor, então a lucratividade dele é maior e, em termos de sustentabilidade, é menor também porque eu estou agredindo menos o meio ambiente com defensivos químicos, defensivos agrícolas. A gente está falando também de maior segurança alimentar. Uma maior segurança alimentar. Com certeza o consumidor ele vai receber um produto de melhor qualidade na sua mesa. Plantas aprovadas vão para novos testes no campo, até chegar a algo entre 5 e 10 amostras promissoras. Só neste balcão são cerca de 130 variedades de grãos de um único experimento. É que, para garantir que o feijão que chega à sua casa tenha cada vez mais qualidade, é preciso investir muitos recursos e, acima de tudo, muito conhecimento. Nossa missão é sempre desenvolver cultivares mais resistentes, que vão depender de menos defensivos agrícolas. Isso vai ter uma melhora para o meio ambiente, uma prática sustentável muito melhor, porque você impacta menos produtos químicos no ambiente. Para o consumidor, isso também é importante, porque ele vai ter um produto de melhor qualidade em sua mesa. E, além dessas características, a gente sempre procura buscar aquelas atreladas ao déficit hídrico, tolerância ao calor, porque isso também é importante para o agricultor, como também você passa a desenvolver um material genético que ele é adaptado a uma região que muitas vezes o agricultor não consegue cultivar a cultura lá, porque tem restrições climáticas. Então, o melhoramento genético ele procura desenvolver uma planta então, que atenda aos anseios do agricultor naquela região. Lavouras produtivas e de boa qualidade dependem de uma irrigação eficiente. Além de diminuir riscos de perdas na produção, pode resultar em aumento de lucro para o agricultor. Em Araguari, interior de Minas Gerais, a irrigação é o que salva a lavoura de café no período de seca. Haja água para tanta plantação. Estamos em uma fazenda de café próximo a Araguari, Minas Gerais. Por aqui, o sistema de irrigação é o que salva a lavoura no período de estiagem.
Hoje nosso sistema de plantação de café é um sistema semi-adensado, praticamente 100% mecanizado, e a gente utiliza a irrigação por gotejamento. A vantagem de você ter o cultivo, pelo nosso tipo de topografia, utilizar esse sistema de irrigação é porque a gente consegue fornecer à planta água na medida correta e levar nutrientes de acordo com cada fase fenológica que a planta ela expressa durante o seu ciclo. O déficit hídrico pode provocar secas de distintas escalas e em diferentes setores produtivos. É importante conhecer as particularidades de cada região. É o que explica este especialista do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Se nós considerarmos aqui essa dimensão que nós temos no Brasil, por ser um país de dimensões continentais, então nós vamos ter uma variabilidade muito grande de tempo e de clima em todas as regiões. Se nós pegarmos a região norte, nós temos a presença da floresta amazônica, que vai ter um peso significativo no comportamento de toda a dinâmica climática. Se nós pegarmos a região nordeste, e aí são vários nordestes, Se nós pegarmos a região litorânea, que é influenciada pelo clima tropical úmido, pela presença das massas oceânicas aí, então nós temos um período que começa a chover agora, em que os produtores estão atendidos por uma precipitação que em alguns casos chega até o excesso, chega muita chuva mesmo. No entanto, no interior e mais a oeste, nós temos comportamentos diferentes que em algumas dessas áreas apresentam escassez. Na fazenda do Carlos, a técnica por gotejamento é capaz de irrigar 100% da plantação de café, mantendo o alto índice de produtividade mesmo no período de seca. A gente sabe que a demanda por água hoje é um fator limitante na agricultura. Quanto menos volume de água você colocar para manter a capacidade de campo e a assimilação da planta em absorver esses nutrientes para o seu desenvolvimento, torna-se uma atividade lucrativa. A irrigação, quando no início era por sistema de tripa, gastava uma quantidade muito alta de água. Hoje, esse sistema de gotejamento, a gente vem adotando em 100% das nossas lavouras. A gente está acostumado a ver nas grandes plantações aqueles pivôs enormes, mas agora os produtores rurais estão usando um sistema israelense que é inovador, que é o gotejamento, onde adubo e água passa por essa mangueira aqui e deixa a planta com mais qualidade e gera até economia. O produtor rural ainda consegue acompanhar a irrigação da lavoura por um aplicativo de celular, onde é indicado tempo, quantidade de água e até problemas na distribuição do sistema. Segundo o Daniel, a maioria dos produtores já aderiram a essa técnica. Eu acredito que 80% da área hoje na região nossa é feita com gotejamento. Existe outras formas de fazer irrigação, o gotejamento é a única que te dá a praticidade de qualquer tipo de área, tanto uma área pequena como uma área grande, você consegue fazer o sistema eficiente e econômico em relação tanto financeiramente quanto ao consumo de água, O Brasil é um dos países que se destaca na agricultura e a tecnologia de irrigação tem contribuído para esse crescimento. O Brasil, eu considero que ele acabou de sair da situação de infância na irrigação. Entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, o Brasil é o país que menos se irriga. Interessante porque nós somos o país que temos a maior reserva de água doce do mundo. Então deveríamos aproveitar isso como uma forma de produzir alimento. E isso está acontecendo. Hoje muito menos de 1% do território nacional brasileiro é irrigado. E nós temos potencial para aumentar esse nível muitas e muitas vezes. Lembrando que apenas 10% das áreas agricultáveis do Brasil são irrigadas. E eles são responsáveis pelo fornecimento de 48% dos alimentos. Então a importância da irrigação na geração de comida, na potencialização, no incremento de produtividade é muito grande. O Brasil, a gente pode falar com orgulho que temos muita coisa por fazer ainda. Quando se fala que o Brasil será o celeiro do mundo, o Brasil já é um grande celeiro e será um dos mais importantes, ainda mais quando a gente levar em consideração esse incremento de áreas irrigadas. Atualmente, a irrigação por gotejamento, conhecido também como fértil irrigação, é um dos melhores métodos no quesito rendimento. Isso vai depender da cultura e do modelo de implementação.
Então a fertirrigação é aquela adubação onde você não precisa entrar dentro da lavoura, onde você não precisa mecanizar, onde você não precisa queimar um combustível em um trator ou usar um funcionário, porque o próprio sistema faz esse trabalho todo. Então é um modelo de irrigação que tem uma multifuncionalidade para o produtor. A possibilidade de você colocar o nutriente, água e nutriente, no momento que você tem pouca chuva, está com uma escassez hídrica e a planta está precisando do nutriente para o seu desenvolvimento. Então essa possibilidade que fez a gente adotar 100% desse sistema. E veja a seguir, previsão de safra recorde congestiona cooperativas no oeste do Paraná. Voltamos já. Caminhões estão esperando por mais de 2 dias para descarregar o milho nas cooperativas no oeste do Paraná. O motivo? A previsão de safra recorde e antecipação da colheita. Veja essa e outras notícias do campo que foram destaque nesta semana. Muita fila e espera. É o que tem enfrentado os caminhoneiros e produtores rurais para descarregarem as cargas de milho safrinha. Em plena colheita, em ano de safra recorde, empresas e cooperativas enfrentam dificuldades de armazenamento do grão. Nesta empresa de Toledo, há quase 1 quilômetro de fila e a espera para dar vazão à carga é de até 2 dias. As filas de caminhões nas empresas, cooperativas e entrepostos são uma consequência aqui do campo. Este ano, a segunda safra de milho está com estimativa de superar as expectativas de produção inicial. No núcleo de Toledo e Cascavel, a estimativa era de 4.600.000 toneladas da produção do grão. Mas até o final da colheita, este número deve aumentar. Como esse ano há uma produção recorde, os armazéns não estão dando conta de receber no tempo que nós estamos colhendo. Mas na hora de transportar, a gente sabe que se a safra fosse ruim, nós ficaríamos parados na roça esperando os caminhões, a colhedeira encher o caminhão. Para que o estado se torne a maior fronteira agrícola do Brasil, este ano em Roraima serão plantados 40 mil hectares de soja. A estimativa de colheita ao final da safra é de 130 mil toneladas, mais do que em 2018, onde foram colhidas 120 mil. O clima, o solo e a chegada de novos investidores da Bahia e do Mato Grosso auxiliam no aumento da produtividade dos canais de escoamento para comercialização. Para conter um surto de peste suína africana, o Vietnã sacrificou 2.500.000 suínos. O vírus foi detectado pela primeira vez há 4 meses e se espalhou por 58 das 63 províncias do país. O governo vietnamita já estuda mobilizar o exército e as forças policiais para ajudar a combater o avanço da doença. A indústria de carne suína do país é avaliada em mais de 4 bilhões de dólares e corresponde a cerca de 10% do setor agrícola. Uma nova medida provisória editada pelo governo federal transferiu a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Com isso, o governo reverte a decisão do Congresso, que havia subordinado a demarcação para a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ligada ao Ministério da Justiça. O texto diz que a competência da agricultura compreende a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos e das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. Como é uma medida provisória, a proposta tem força de lei e já está valendo, mas a matéria precisa ser aprovada em até 120 dias pela Câmara e pelo Senado para não perder a validade. A primeira edição do Dia do Algodão, realizado em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, reuniu representantes da cadeia produtiva para discutir o futuro do setor. Pela primeira vez, a Bahia realizou o Dia do Algodão, promovido pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA. 1.400 agricultores, gerentes e técnicos de fazendas, além de consultores, pesquisadores e estudantes, trocaram experiência sobre a cadeia produtiva do algodão. Nós conseguimos juntar toda a cadeia para conversar, para falar do momento atual que vive o algodão brasileiro e do futuro do algodão brasileiro. E eu tenho certeza que essa conversa toda vai render bons frutos para que a gente consiga avançar e crescer mais
com a cultura do algodão aqui na Bahia. A colheita, iniciada este mês, deve ter um aumento de 15% na produção e deverá atingir a marca histórica de 1.500.000 toneladas em pluma e caroço. Eu acho que um evento dessa grandeza vem coroar essa cultura que já está consolidada aqui na nossa região, né? A Bahia é o segundo maior produtor, mas com certeza é o primeiro em qualidade de fibra, né? Ninguém nos bate em qualidade de fibra aqui. Eu acredito que a gente precisava desse evento que condiz realmente com a nossa área, com a nossa pujança, com a nossa produtividade e com o efeito, né, que a Bahia tem sobre todo o mercado nacional. Então esse evento realmente é de uma grandiosidade muito importante. A seguir, as novidades do Plano Safra anunciadas pelo governo nesta semana. A gente volta já. Pela primeira vez após 2 décadas, o Plano Safra é lançado de forma unificada para atender o pequeno, médio e grande produtor rural. São mais de 225 bilhões de reais para agricultura e pecuária. Entre as novidades estão verba recorde para o seguro rural e R$500 bilhão para a construção e reforma de casas rurais. Pela primeira vez, o Plano Safra tem verba para financiar a reforma ou construção de casas rurais de pequenos produtores. A novidade agradou. A gente, pelo menos, pode fazer o que a gente quer, né? Uma construção bem melhor. Eu tenho uma casa de madeira lá, porque não consegui construir uma de alvenaria. Estou com a de madeira lá, vai melhorar. São R$500 milhões, recursos suficientes para a construção de até 10 mil casas para agricultores familiares. Outra novidade foi reunir pequenos, médios e grandes produtores em um único plano, o que não acontecia há 2 décadas. No lançamento do Plano Safra, no Palácio do Planalto, a ministra da Agricultura ressaltou a novidade. Esta é a primeira vez, depois de muito tempo, que lançamos um único Plano Safra, fato que merece ser realçado. Temos, enfim, uma só agricultura alimentando com qualidade o Brasil e o mundo. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o Plano Safra foi o resultado de um trabalho conjunto da equipe do governo. Foi uma construção que passou por muita gente aqui. Aqui não há briga política, a briga apenas é para que cada um possa melhor servir o seu Brasil. Para o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, sem crédito e sem o Plano Safra, o setor não conseguiria força para atender a produção e as demandas do Brasil e exterior. E ele atende às prioridades dos produtores rurais e cooperativas brasileiras. O nosso setor continuará investindo. Queremos produzir sempre e mais, para benefício do nosso povo brasileiro e para atender a demanda dos alimentos do mundo todo. O Plano Safra prevê mais de 225 bilhões de reais para a produção agropecuária. Do total, 222 bilhões são destinados ao crédito rural, 1 bilhão para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural e 1 bilhão e 850 milhões para apoio à comercialização. Do recurso destinado ao crédito rural, quase 170 bilhões são para custeio, comercialização e industrialização. Mais de 53 bilhões são para investimentos. As taxas de juros do crédito rural para custeio, comercialização e industrialização variam de 3% a 4,6% ao ano para pequenos produtores. São de 6% ao ano para médios produtores e 8% ao ano para os demais. Já as taxas de juros dos programas de investimentos variam de 3% a 10,5% ao ano. Para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, há mais de 31 bilhões de reais destinados a pequenos produtores. Os recursos de custeio são para a produção de alimentos básicos, arroz, feijão, mandioca, trigo, frutas e hortaliças. Já para investimentos, os recursos são para a recuperação de áreas degradadas, cultivo protegido, armazenagem, tanques de resfriamento de leite e energia renovável. A taxa de juros é de 3% ao ano. O seguro da agricultura familiar também está contemplado no Plano Safra. Quase 300 mil lavouras em mais de 3 mil municípios estão segurados, o que representa mais de 10 bilhões de reais. O
O seguro garante até 80% da receita bruta estimada para a lavoura. O valor é formado pelo financiamento mais uma parcela de renda líquida. Para a lavoura permanente e de verduras, legumes e frutas, o valor da receita líquida segurável é R$ 40 mil. Para as demais, o valor máximo é R$ 22 mil. Para ampliar o atendimento ao médio produtor, o recurso do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP, passou para quase 26 bilhões e 500 milhões de reais. São 6 bilhões 460 milhões a mais que o Plano Safra anterior, o que representa aumento de 32% nas verbas do programa. Em 2020, serão destinados R$ 1 bilhão para subvencionar a contratação de apólices de seguro rural em todo o país. É o maior valor que o programa já recebeu desde que foi criado em 2004. Com isso, poderão ser beneficiados mais de 150 mil produtores rurais. A previsão é de contratação de 212 mil apólices, com cobertura de 15 milhões e 600 mil hectares e valor segurado de 42 bilhões de reais. Para este ano, o orçamento para o seguro rural é de 440 milhões de reais, contratação de quase 94 mil apólices, cobertura próxima a 7 milhões de hectares e 18 bilhões e 600 milhões de valor segurado. O produtor também tem opções de financiamentos em bancos privados. A correção será pela variação cambial, o que permite empréstimos mais baratos no Brasil e exterior. Há também financiamentos para comercialização para empresas que compram de pescadores e agricultores, além de associações ou cooperativas de pescadores. As taxas de juros são as mesmas do crédito rural. Não conseguimos fazer tudo, mas caminhamos bastante nesses seus 6 primeiros meses de governo. Conto com meus colegas da Esplanada para, por exemplo, melhorarmos a infraestrutura e a logística que levam nossas mercadorias para o mercado interno e externo. Conto também com a expansão dos nossos acordos comerciais, ministro Ernesto, com a ajuda do Itamaraty, para buscarmos novos mercados e conseguir manter aqueles que já temos. Investir na agropecuária é apostar na interiorização do desenvolvimento, na integração regional, na estabilidade econômica, na geração de emprego e renda, na segurança alimentar, no superávit da nossa balança comercial, enfim, na nossa prosperidade como nação. Vamos ver agora o comentário do engenheiro agrônomo Chico Graziano. O Plano Safra foi muito bem recebido pela agricultura brasileira. Havia muita apreensão, muita preocupação. Será que vai faltar dinheiro? Será que a taxa de juros vai aumentar? Mas funcionou tudo bem. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mostrou que é boa de conversa e convenceu o todo-poderoso ministro da Economia, o Paulo Guedes, de que era preciso manter as condições de financiamento para que o agronegócio brasileiro continuasse indo para frente. Os recursos, o montante dos recursos são suficientes. As taxas de juros são quase que as mesmas. Varia de 3% para o pequeno agricultor até 8% ao ano para o grande produtor. Ficou bom. A grande novidade surgiu no seguro rural. Nós tínhamos anteriormente 400 milhões de reais para fazer a subvenção do prêmio do seguro, pois a ministra conseguiu levantar isso para 1 bilhão de reais, de 400 para 1 bilhão de reais. O produtor rural brasileiro ainda não está acostumado a entrar no seguro rural, mas você vê na Europa, nos Estados Unidos, é o seguro que forma o núcleo da política agrícola deles. Por quê? Para manter a renda e o emprego no campo. Esse é o foco. Mais importante do que o financiamento da safra é você garantir que a safra seja bem realizada. E se tiver um problema, o agricultor seja ressarcido através da política de seguro rural. O que mais chamou a atenção, porém, no lançamento do Plano Safra, foi que lá no Palácio do Planalto havia só uma agricultura. Todo o pessoal da roça estava lá. Porque no passado, quando fazia essas cerimônias, eram 2 eventos. Fazia o Plano Safra para o agronegócio empresarial e depois, num outro lugar, fazia o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar. Havia uma cisânia, havia uma distinção artificial que foi criada com 2 ministérios. O Brasil era o único país do mundo que tinha 2 ministérios da agricultura.
Sabe jabuticaba, que só tem no Brasil? Era como aqui. Isso agora acabou. Os ministérios foram unificados e o governo lançou um plano agrícola que vai para o pequeno, para o médio e para o grande agricultor. Nós aqui precisamos nos juntar mais e não nos separarmos. E o agronegócio é sim de interesse do familiar. Eu digo mais, nós precisamos fazer com que os pequenos agricultores familiares participem do agronegócio. Sem essa de que existe oposição, o agronegócio de um lado e a agricultura familiar do outro. Não, é preciso unir, é preciso dar ao pequeno produtor as condições para que ele invista em tecnologia, para que ele se integre ao mercado e para fazer isso, o cooperativismo é a grande solução. Uma política agrícola, um ministério e uma só agricultura no Brasil. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.